Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a professora Paula Ventura e eu estou muito animada com a nossa conversa hoje sobre a atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde é um pilar fundamental para o bem-estar da nossa comunidade. E hoje nós vamos explorar juntos sobre esse tema e como nós podemos fortalecer essa área e promover uma saúde mais integrada e acessível para todos. Para essa conversa, eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Renata Luzia, doutora Nayane Timbó. Renata Luzia é especialista em saúde da família, em gestão da clínica e em promoção da saúde, é mestre em saúde da família e servidora da atenção primária à saúde. Além disso, ela é coordenadora de saúde bucal aqui do município e é professora também do disciplinas de estágio e extensão. E a doutora Nayane Timbó, que é cirurgiã dentista também, mestre em odontologia, doutora em saúde pública, especialista em prótese e implantodontia e também é professora de curso de odontologia nas disciplinas de clínica, de fundamentos de clínica e de estágio. Então, nós estamos aqui hoje com as duas para uma conversa sobre a atenção primária, dando ênfase na estratégia de saúde da família e da comunidade. E aí, meninas, desde já eu gostaria de agradecer a presença das duas. É um prazer tê-las aqui conosco. Atualmente nós estamos com um projeto na instituição, juntamente com os alunos da graduação e da pós-graduação na área de saúde coletiva. E o intuito é que a gente possa elaborar um curso de atualização nesta área, tanto para os profissionais da atenção básica quanto para os outros profissionais também. E formar com isso e consolidar um aprimoramento da atenção primária para o nosso município, para o nosso estado. Então, e com isso fortalecer a educação permanente, né? Então, vocês já estão também convidadas a participarem do nosso curso, porque com certeza vocês vão nos ajudar aí a transformar também essa realidade nas equipes de saúde da família. E aí, para contextualizar um pouquinho esse tema, eu pensei em algumas perguntas, tá? E a gente vai estar conversando, mas vocês fiquem à vontade também para colocarem outras coisas, né? Como eu falei, é mais uma conversa, um bate-papo, tá? E aí, vamos começar então com você, né, doutora Renata? Como é que você pode definir a atenção primária à saúde e qual o seu papel dentro da promoção da saúde? Olá, olá a todos. Eu quero agradecer o convite, professora Paula. Um prazer estar com a professora Nayane. Falar sobre a atenção primária sempre é algo que é, assim, como eu diria, minha praia, né? Sempre trabalhei na atenção primária, me qualifiquei, né, na atenção primária. Então, assim, é indiscutível a importância, né? Visto que a gente sabe ser a porta principal do sistema único de saúde. E com isso, né, acolher a maioria das pessoas que procuram o sistema, tornar esse cuidado integral e contínuo. Então, eu diria que tem um papel fundamental no sistema, porque ela é a coordenação da rede de atenção. Ela ordena esse cuidado. E uma atenção primária forte, atuante, ela é capaz de racionalizar os gastos com a média e alta complexidade. Então, a relação até com a promoção da saúde é interessante a gente fazer, porque a atenção primária à saúde hoje, ela traz a ideia de não trabalhar na saúde como ausência de doença, mas levando em consideração que todos aqueles fatores condicionantes, né, determinantes, que envolvem questões que vão além da saúde. E a atenção primária vem, né, potencializando a questão do cuidado, não só de um agravo, mas que antes que ele aconteça. E aí também trabalha a questão de fortalecer o autocuidado, né, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a atenção primária tem um papel fundamental na promoção da saúde. Com certeza, né? E tem tudo a ver com isso que a gente está falando, sendo a porta de entrada, sendo a organizadora de todo esse processo. Mas, né, você, enquanto cirurgião dentista, deve ter aí algumas histórias e algumas questões de desafios que nós enfrentamos, né, para essa integração da odontologia ainda dentro dessa atenção primária. Você poderia compartilhar isso também? Eu diria que um dos desafios que a gente tem para essa integração é que no nosso trabalho como dentista, a gente precisa todo de um aparato tecnológico, né, um consultório montado. E aí e muitos municípios ainda dependem muito do financiamento federal, né, do que vem desse incentivo. Então, às vezes, eles precisam de um maior financiamento para ampliação, né, e incorporar mais equipes de saúde bucal, melhorar a cobertura desses municípios.
E, além disso, né, a gente tem, historicamente, na formação do dentista, uma característica de algo muito voltado para a clínica. E aí o dentista acaba ficando muito nessa questão do consultório, da clínica, e muitas vezes não se integra com as outras categorias profissionais. Então, acredito que a gente já tem caminhado, né, as matrizes curriculares de graduação já vêm incorporando extensões, projetos que vão melhorar na formação desses alunos e, com certeza, a captação para a atenção primária vai ser mais fácil para eles. Então, assim, é um esforço que exige de todos, é de gestor, é de profissional e da própria academia, né? Tem tudo a ver com esse momento, que é tentar atualizar quem se formou nessa matriz ainda muito voltada para a clínica, né? De entender melhor as políticas de saúde, de entender qual a importância da atenção primária, né? Como essa ordenadora do cuidado e centro da comunicação da rede. Então, é fundamental a formação dos novos profissionais e a atualização dos que já estão aí formados há algum tempo. Exatamente, né? Como você muito bem colocou. Faz parte da história da odontologia. Então, culturalmente, né, a odontologia ela é vista dessa forma e muitas vezes, por conta da demanda, a gente também, ali, enquanto cirurgião dentista, se vê também dessa forma. E é a importância de uma formação também continuada para esse profissional. E aí, diante disso, então, doutora Nayane, o que você considera essencial nessa formação contínua desses profissionais de saúde e, de repente, como que a educação permanente ela pode impactar a realidade e a qualidade do atendimento dentro da atenção primária à saúde? Então, eu queria, assim, desejar boa tarde, né, para a professora Paula, professora Renata. É um prazer, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre esse assunto tão relevante que é a atenção primária. E falando mais especificamente da educação permanente, a gente vê que é um desafio muito grande para os profissionais, principalmente aqueles que estão mais tempo, né, trabalhando nas unidades básicas ou trabalhando na atenção secundária ou na terciária. E aí a gente vê que a odontologia passa por uma questão, né, de inovação tecnológica constante, de produtos, de novos tratamentos, novos protocolos, há fatores, ferramentas que auxiliam no diagnóstico, né, de novas patologias. E aí a gente vê como é essencial esses profissionais passarem por essa educação permanente, né, para trabalharem melhor na questão desses pacientes em relação a propor tratamentos mais inovadores, né, que façam um diferencial, que sejam mais resolutivos. A atenção primária ela tem que ser mais resolutiva, né, para diminuir a demanda para as demais atenções, né, que a gente vê que é uma coisa assim que a gente precisa bastante, né? E aí, essa questão da educação permanente, ela vem também nesse intuito do profissional melhorar, né, de abranger, né, dele conseguir diagnosticar, dele conseguir tratar melhor o paciente. Consequentemente, fazendo isso, a gente vai ter uma satisfação maior desses pacientes, né? Então, é essencial que o profissional, principalmente aqueles que já estão há bastante tempo, né, que se renovem, que passem por cursos, atualizações, porque o mercado demanda isso, tá certo? E a gente precisa, né, fazer parte disso, trabalhando principalmente também no âmbito do Sistema Único de Saúde, né? O profissional tem que se capacitar, tem que se renovar, porque isso demanda, isso já vem da odontologia, ela está atrelada a isso, né? A essa inovação, a sempre ter produtos novos, a ter outros tipos de diagnóstico, tratamentos que a gente pode oferecer para o nosso paciente também, né, no âmbito da saúde pública, né? Com certeza. E aí isso vai resultar em cuidados mais eficientes, redução de complicações, né? E, com certeza, maior satisfação dos pacientes, que é o usuário desse sistema, que também, né, é o nosso foco. Nós estamos falando aqui na educação permanente do profissional, mas com o foco no que nós queremos realmente mudar, né? Então, é a saúde de forma integral, a saúde como um todo. E aí, de acordo também com o que a Renata falou, e ela pode contribuir também com isso, né, Renata? Como é que, então, a gente pode estar melhorando a colaboração entre os dentistas e os outros profissionais da saúde em relação a isso dentro da atenção? A gente já discutiu, né, trazendo a educação permanente como algo, né, hoje é uma política, né, do Ministério que traz, né, a importância, né, dentro da carga horária de trabalho, ter essa questão da educação permanente.
preferencialmente com um olhar sobre o território, porque a APS, a Atenção Primária à Saúde, trabalha com esse território definido. Então, eu conhecer a minha realidade para que eu possa agir adequadamente a partir do conhecimento sobre esse território é fundamental. Acho que a gente tem avançado bastante nessa integração da odontologia junto com as demais categorias profissionais, mas eu considero um ponto importante, trazendo sobre, né, a complementação a respeito da educação permanente, essa educação permanente interprofissional, né, essa interdisciplinar, essa integração que permita que a gente conheça mais sobre a área de atuação do outro e ele da nossa. E aí eu tenho a experiência de ter feito um mestrado multiprofissional, então como é rico, né? Como a discussão é rica, como a gente faz aqui uma formação em que a gente compartilha esses saberes e aí isso realmente fortalece a odontologia na atenção primária, as outras categorias, a gente consegue mostrar como é importante a gente ter a saúde bucal ali participando de um pré-natal, né, de uma puericultura, que é essa experiência que eu já carrego, né, na minha vida profissional, de participar de ações interdisciplinares, inclusive compartilhando em eventos, os grupos, né, de promoção da saúde. A gente também sai de dentro do posto de saúde, né, popularmente posto de saúde, mas a unidade de atenção primária, ir para o território, fortalecer essas ações intersetoriais, fazer na escola, fazer num espaço da comunidade. Isso tudo fortalece realmente a odontologia, a saúde bucal na atenção primária e as demais categorias. E, assim, é inacreditável quando você vivencia os projetos, né, na realidade, né, do território, fazendo grupo de gestantes, fazendo grupo ali de idosos, como isso é terapêutico também para eles. Isso faz parte da saúde, né? Porque a gente fala da saúde bucal, mas quando a gente pensa que nos fatores que a gente falou inicialmente, né, determinantes, condicionantes, a gente tem certeza de que os grupos eles vão trabalhar a questão de melhorar a autoestima, do autocuidado, e tudo isso reforça para que as pessoas se cuidem. E quando a gente participa em equipe, a gente aprende muito mais, né? E as pessoas vão começar, por exemplo, a gente falou do pré-natal. O médico vai entender a importância dele encaminhar a gestante para o dentista, porque o dentista se mostrou capaz de atender a gestante, que durante muito tempo foi um mito, né? Atendimento à gestante. Então, assim, são muitos pontos que a gente pode levantar, mas a questão da integração, né, da formação interprofissional, assim, essa interdisciplinaridade é fundamental. Com certeza. Você estava falando, né, e eu pensando aqui no histórico, na história, na vivência, e nós temos aí mais ou menos o mesmo tempo de formação. Então, acredito que esse ano, no próximo ano, a gente está completando aí 20 anos de formadas. E você comentando sobre isso, e passa uma história, né? Passa um filme na nossa cabeça de pensar como foi a nossa formação realmente mais voltada para a clínica. Era muito pontual a questão de promoção da saúde. E aí, de repente, logo em seguida, não sei, de repente, 5 anos depois, 4 anos depois, a gente se inseriu em um mestrado, também profissional. E aí, outras visões, a gente ali como cirurgião dentista, nós éramos a minoria naquele momento e mesmo assim via ali uma posição de destaque no sentido não de importância somente, mas também de estar ocupando um espaço que precisava ser ocupado por conta de todos esses fatores determinantes que você colocou. E aí, diante disso, né, então, de repente, falar um pouquinho da sua vivência desde essa época até o que você tem como experiência hoje. Apesar de eu ter me formado numa matriz ainda bem, né, diferente do que hoje é visto, aí, até porque a gente teve mudanças recentes. Como você disse, vai fazer 20 anos, né, que eu me graduei. E aí, assim, de lá para cá, né, desde que eu me formei, que eu realmente vivenciei a minha primeira experiência, ainda na graduação, no estágio, né, eu já me descobri, assim, gostando muito da saúde coletiva, eu dizia. E o pessoal tudo querendo, né, clínica, ortodontia, que era a bola da vez. E eu amei ir para o estágio, amei vivenciar as experiências. E aí fui trabalhar na atenção primária no município, inicialmente no interior. E lá eu já trouxe assim, um pouco dessa minha vontade de fazer diferente,
Depois eu vim para Fortaleza e aí já comecei a me integrar em outros setores. Eu fui fazer ação no CAPS, né, no Centro de Atenção Psicossocial. E aí, dentro do grupo de tabagista, eu descobri o desejo de trabalhar esse ponto. Né? Então, aí fui realmente potencializando essas vivências e aí trazendo também para dentro da unidade, né? Com nossos grupos, com o grupo de gestante, com o grupo de idosos. E aí sempre também puxando com as outras categorias, porque o dentista ele tem assim, uma tendência muito forte, de uma maneira geral, a trabalhar muito com a equipe, só o dentista e a ASB. E acaba que isso vai reforçando uma postura que há anos a gente vem tentando, né, desfazer para a gente aparecer como profissional de saúde. Sim. Que as pessoas parem de associar. Não é isso, nós somos profissionais de saúde, temos plena capacidade de assumir essas funções, né, de gerenciar as equipes, de participar ativamente desse processo, e só cabe mesmo a cada um de nós, né, tentar desbravar esses territórios, essas áreas que a gente ainda não frequenta tanto, mas já tem avançado bastante. Com certeza. E aí, de lá para cá, foram muitas experiências, com certeza, né? Vários atendimentos aí compartilhados, tanto, né, com auxiliar, mas também com o técnico, com os médicos, com os enfermeiros. Como você falou também aí no cuidado da gestante, então isso é muito bacana, né? Mas aí, de repente, você pode pensar também em recomendar alguma coisa que nós poderíamos fazer para uma melhora dessa prática dentro da saúde pública? Eu até, assim, eu acredito muito na roda, né, de conversa, a gente se integrar. No momento que a gente tem a oportunidade, nós estamos aqui, né, num momento aqui de um diálogo em que o que cada um está dizendo traz uma mudança para cada um de nós, né? Então a gente aprende muito quando a gente compartilha esses saberes. Então quando a gente está ali dentro da atenção primária e a gente se envolve, né, num processo de diálogo, né, numa roda de conversa, uma roda de gestão com os outros profissionais, eles entendem como é importante, por exemplo, a gente está no pré-natal, a gente está na puericultura, né, no atendimento a essas crianças de 0 a 3 anos, que tem ali um acompanhamento do seu crescimento, e a importância da gente estar também orientando desde a gestação até acompanhando essa criança, né, o quanto isso vai gerar de impacto, né, nessa geração de pessoas que estão aí naquele momento sendo orientadas. Então, assim, acredito que a gente tem muito a ganhar também quando a gente se mostra, né, que a gente mostra a importância da saúde bucal de uma outra forma. Não é só dentro do consultório. Então, eu costumo dizer, olha, o equipamento quebrou, mas vamos ali contribuir nas outras áreas ali da unidade, né? Nós podemos contribuir de outras formas e a gente vai tirando essa ideia de que se não tiver o equipamento funcionando naquele momento, a gente para 100%, né? E aí a gente vai mostrando esse trabalho que é possível ser realizado nos grupos, no território, nas escolas. Enfim, são vários exemplos que a gente pode trazer, né, que podem realmente trazer uma mudança nesse cenário que ainda é tão comum. Com certeza. E você falando também, vem passando, né, várias histórias. E eu me lembro que nós comentávamos assim, o equipamento, ele é o coração do consultório, ele é o coração do cirurgião dentista. Se não tem o equipamento, parou de funcionar o compressor, a gente não tem o que fazer. E hoje a gente vive uma realidade completamente diferente, né? Então, isso é muito legal, muito bacana, né? Enriquecedor. E essa troca também, porque um fala o que está fazendo, o outro já pega aquela experiência também para estar levando, e é esse agente multiplicador na nossa atuação enquanto cirurgião dentista dentro da atenção básica. E aí, doutora Nayane, então agora eu vou perguntar também um pouquinho para você, né? Diante do que a doutora Renata falou, quais seriam as tendências que você vê emergindo dentro da atenção primária à saúde que podem impactar a saúde? Agora vamos pensar nos próximos anos, né, daqui para frente. A gente vê muito, né, essa questão da inteligência artificial, né, das novas tecnologias, a utilização cada vez mais das mídias sociais. Isso já faz parte, assim, do contexto, né, no âmbito, inclusive, da saúde pública também.
Então, isso impacta, assim, diretamente, porque o profissional, ele tem mais acesso, né? Ele, assim, pode ter uma ajuda a mais, né? Ele melhora o conhecimento, com a ajuda das tecnologias, você pode traçar planos e estratégias para atender o seu paciente de uma forma melhor. Então, o futuro é esse, o futuro é realmente da IA, né? Ela é incorporada dentro do diagnóstico, ela é incorporada dentro dos planos de tratamento, onde eu vou oferecer mais possibilidades para o meu paciente, né? Então, algo que a gente não pensava. E aí, diante, por exemplo, quando surge, como foi na época da Covid-19, a odontologia já estava, né, dentro desse contexto, a gente sofremos, porque era a profissão mais impactada nesse sentido, com maior risco de contaminação, mas continuamos, né, de forma segura. E, assim, veio justamente para a gente, não, como é que a gente vai agir agora, né? O que é que a gente pode fazer? Então, a perspectiva que eu vejo, né, cada vez mais os profissionais, né, buscando os cursos, e aí voltando à questão da educação permanente, buscando, né, se aprimorar no conhecimento, buscando novas técnicas, mas não esquecendo, né, também que o convencional, às vezes, precisa ser utilizado. Então, hoje, você vê muitos casos divulgados que, às vezes, não condizem com a realidade. Às vezes criam, é utilizado, então você pode utilizar a inteligência artificial, né, de uma forma que seja proveitosa, que é isso que a gente quer, né, para o bem, né, para a gente realmente proporcionar um diferencial no tratamento do nosso paciente. Então, a gente vê isso aí no futuro, essas tecnologias incorporadas, a gente vê uma melhora do profissional com mais competências para poder tratar o paciente e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dele, né? E vai impactar diretamente, a gente vai ter resultados melhores em relação aos indicadores de saúde, né? Não só de saúde bucal, mas de saúde geral também, porque anda integrado. E aí, pegando assim, a Renata falou um pouco da experiência, eu tive uma experiência, né? O meu doutorado é na saúde pública, então, assim, eu era a única cirurgiã dentista, né, daquela seleção que passou, e aí a gente tive a oportunidade de conviver com fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, né, outras áreas, e a gente sente realmente esse distanciamento da odontologia mais voltado para a clínica, né, e não tão atuante na questão, né, da atenção primária, da secundária, enfim, mas com enfoque na atenção primária, que é o nosso, né, que é o nosso tema aqui de hoje. E aí, como foi importante essa vivência, né, para desbravar, nossa, tu é dentista, né, já foi aquele impacto para eles, né? Eu disse, sou, e inclusive o meu mestrado, apesar de ter sido em clínica odontológica, foi com ênfase na saúde coletiva. Que também você já, nossa, está fazendo na saúde coletiva, sim. E aí a gente veio dentro desse contexto, trabalhando com a saúde na região das fronteiras, que foi o tema, né, desbravando aí esse lado. Mas o doutorado na saúde pública trouxe essa experiência, né, de trabalhar com outros profissionais, de ampliar a visão, e é isso que a gente tem que buscar, né? A minha experiência também na unidade básica de saúde foi bem nessa época do mestrado, então, assim, a gente trabalhava realmente de forma uma equipe integrada, né? As salas eram vizinhas, então às vezes a gente tinha, né, conversava ali com a médica, com a enfermeira, que cuidava ali, né, daquelas pessoas que estavam da região, era tudo dividido, né? Então uma das áreas que trabalhei no município do interior do Ceará, e a gente trabalhava assim de forma bem próxima, né? E tudo funcionava muito bem. E elas sentiram também segurança quando eu fui incorporada, né, na equipe. Então, isso foi assim realmente bastante proveitoso, né, de relevância, é o que a gente busca dentro da profissão, né, estar integrado, é ampliar os horizontes, é ver o paciente de forma geral, não só, não, vou tratar aqui pontualmente, vou liberar o meu paciente, pode vir o próximo, não. É a gente conhecer, identificar algo e se comunicar com os outros profissionais da equipe. Isso passa uma segurança também para eles, que a gente, não, nossa, ela está ali realmente cuidando, não é só, ela só não entende de boca, né? Ela só não entende de dentes.
ela entende da saúde como um todo, que é esse o objetivo. Nós somos profissionais da saúde, né? E não só profissionais da boca, digamos assim, né? Exatamente. E você falou da Covid-19, né? E eu me lembrando que eu também sou especialista em biossegurança e ergonomia, e naquele momento, todo mundo ali, né, em pânico e necessitando desse olhar da biossegurança. E eu participei de várias palestras online mesmo, né? A gente tinha acesso a isso. E eu participava de curiosidade, porque as pessoas, como me viam como especialista na área, elas buscavam ali uma resposta e eu não tinha. E por muitas vezes eu estive acompanhando essas palestras, essas apresentações, e tinham lá vários profissionais de diversas áreas. Eu estava lá como cirurgiã dentista, tinham outros, né, também, mas a odontologia ela era sempre lembrada. Então, sempre falava, para a odontologia talvez agora esteja um pouco mais fácil, porque a biossegurança faz parte da nossa rotina. E ali, como saúde coletiva, que eu sempre, quem me conhece sabe que eu sempre digo assim, eu estou aqui na clínica, mas aqui, né, eu brinco, está passando aqui no meu sangue a saúde coletiva. Não tem como eu separar a Paula da clínica da Paula da saúde coletiva. Então, não tem como eu separar a Paula da biossegurança da Paula da saúde coletiva. E aí, naquele momento, eu ficava pensando, né? E a saúde aí como um todo? Não é só a odontologia sendo lembrada por uma medida de biossegurança, mas também por uma medida de um controle de saúde. E o quanto a gente foi importante naquele momento também. E ali eu ficava muito feliz em ouvir aqueles profissionais que talvez eu só tenha tido a oportunidade de conhecê-los naquela época, e se não tivesse acontecido isso, eu não teria acesso. E de lembrar da odontologia e da gente se ver também ali como parte integrante da saúde, não somente pontualmente ali na questão da clínica. E isso é o que faz a diferença e que tem relação com isso que vocês trouxeram aí muito bem, né? Eu tinha pensado em algumas perguntas para hoje, para a nossa conversa, e tinha pensado na experiência, mas o que é vocês falarem sobre a experiência, mas o que é legal é que vocês trazem isso em todas as falas. Por quê? Porque a saúde coletiva faz parte da vivência de vocês. Então, a gente não precisa parar e perguntar, e a experiência, né? Porque vocês já trazem isso. Então, eu acho que isso é que é o diferencial realmente. Então, de repente, o que vocês podem aí estar falando para os futuros profissionais, né? Aqueles que estão pensando aí em começar dentro dessa área de saúde coletiva, ou que, de repente, por uma oportunidade foram inseridos e aí ficam, e agora? Né? E agora, o que eu vou fazer? Então, o que vocês podem trazer para a gente também relacionado a isso? Posso começar, Renata? Pode começar. Continua aí. Então, sempre me questionavam, uma vez eu estava assim num curso, e aí a gente se apresenta, fala da formação, e aí quando eu falei das minhas especialidades, e aí eu falei do meu mestrado, do meu doutorado, né, na saúde coletiva, nossa, você é diferente, né, porque assim, não condiz, não, parece que você não pode, né, atuar dentro da saúde coletiva e ter os seus cursos de especialização. E aí, o que eu posso dizer para esses futuros profissionais aí que vão se inserir ou que pensam é que não fecham seus horizontes para a saúde coletiva, porque você se torna um profissional mais completo, né, com um olhar mais abrangente, não só um olhar clínico, para tratar o seu paciente também, né, entendendo ele como um ser integral, que tem a questão social, que tem a questão emocional dele, né, que tem a questão econômica, que você tem que entender dentro desse contexto. E, assim, que ele amplie os horizontes em relação a isso. Ele pode fazer as especializações dele, e isso vai agregar valor, né, para ele, quando ele adentrar aí na saúde coletiva, para trabalhar melhor com os pacientes, no tratar, no ter um olhar, uma visão ampliada, diferenciada, né, tratar aquele paciente de forma singular, né, com as especificidades dele. Então, eu acho que só tem a agregar ele trabalhar nesse sentido e que assim, vai contribuir de forma assim, não, só posso fazer, vou fazer minha especialização, só vou fazer prótese, por exemplo, né? Não, pelo contrário. Né? Ele vai trabalhar de forma integral, ele vai conhecer outras coisas, né? Como, por exemplo, a doutora Renata pode até falar muito melhor do que eu, porque ela também atua nessa área das práticas integrativas e complementares, né, que vem nesse sentido para somar, daquela odontologia, né, especializada, é prótese, é ortodontia, é a periodontia, é a dentística, não. É o olhar que a gente pode adentrar também, né, dentro da fitoterapia, né, enfim, dentro dos florais,
né, na parte da homeopatia, enfim, são outras visões que a gente pode ter e que vai contribuir para a formação dele, então só tem a agregar, né? Então, o que eu posso falar para ele é que, assim, que não feche esse horizonte, né? Porque é um mundo, você é um profissional mais completo e, consequentemente, você vai, né, proporcionar para o teu paciente um tratamento mais eficaz, né? Com saúde, de qualidade, que na verdade esse é o objetivo final também, né? Da gente proporcionar isso para os nossos pacientes, né? É isso. Com certeza. E para você, Renata? É interessante, assim, quando a gente escuta, né, um pouco, assim, da experiência de cada um, né, e reforça o que eu gostaria de dizer, né, que a saúde coletiva, ela está em todas as áreas, né? Todo profissional de saúde precisa da saúde coletiva. E quando a gente se abre, né, então eu diria que essas pessoas, né, que estão entrando no mercado, que estão no mercado, mas que ainda não conseguem ver além dos muros, das paredes do consultório odontológico, que se abra ao novo, né, que a saúde coletiva realmente é apaixonante. A gente entender, a gente sair um pouco da caixa da saúde bucal, entender além disso, permite que a gente até alce outros voos, né? Que a gente se sinta capaz de assumir outras responsabilidades que a gente, no senso comum, talvez ache que o dentista não seja. Né? Então, assim, me remeteu aqui uma experiência pessoal, né, de um cargo que eu tive de gestão que normalmente era ocupado por enfermeiros. E aí, quando souberam que era um dentista, ficou, vixe, é um dentista. Como se isso fosse algo muito difícil de acontecer. Então, de lá para cá, que já se passaram 10 anos dessa experiência, eu vejo que os dentistas estão mais nesse cenário. Muitos, né? Isso é importante, porque eu costumo dizer que tem espaço para todo mundo, mas a gente precisa olhar além do que a gente vê muitas vezes dentro da clínica, dos procedimentos, né? E a saúde coletiva permite esse olhar para outras possibilidades, para a gente ter outros campos de atuação, sentir capaz de ocupar um cargo na regulação, nos cargos, né, de você ler ali um encaminhamento e fazer, usando o princípio da equidade, você ir lá vendo quem é mais prioridade naquele momento e ser aquele paciente que, na média complexidade, que vai ser atendido, e não esse. É a gente entender que a gente pode ser gestor, sim, ocupar um cargo na Secretaria de Saúde, que a gente pode realmente, assim, ser o que a gente quiser dentro da saúde, mas a gente precisa realmente se abrir para isso. Boa parte das pessoas hoje que saem da graduação, elas vão para o SUS, né? E aí eles lembram, né? Vixe, aí começam a estudar e começam a perguntar. Essa semana ligou uma ex-aluna, né? Professora, como é que eu faço assim? Eu vou assumir aqui, eu vou ser a coordenadora de saúde bucal aqui do meu município. Aí mostrou uma pauta e eu disse, olha, tá super legal. E quando a gente fala na graduação, muitas vezes eles não se veem, né? Então, assim, reforçando, né? Todos nós, né, dentistas, somos capazes de ocupar esses espaços que a saúde permite, a saúde coletiva. Então, assim, são muitas as oportunidades, basta a gente olhar, né, e a gente vai ver como as possibilidades são muitas, né, e a gente vai conseguir ter um olhar mais humano, mais integral, se abrir para outras práticas, como as práticas integrativas, associar o nosso atendimento odontológico, né, e entender que, por mais que a gente fale de prevenção, sempre vai ter espaço para o dentista atuar. Com certeza. Eu também concordo aí com tudo que vocês falaram. Eu sempre falo isso, né? Se permita. Então, quem me pede alguma dica, alguma coisa, eu sempre digo, se permita, não se fecha na sua caixinha, naquilo que você acha que gosta, porque as experiências elas vão te levando também para outros lugares. Eu entrei na saúde coletiva por uma necessidade dentro da saúde do trabalhador. Então, na minha formação de odontologia do trabalho, eu me vi com vários trabalhadores e o que eu vou fazer com eles? Porque eu sabia que não adiantava só focar na clínica. E ali, não. Então, dentro de uma oportunidade, um mestrado nessa área. Então, que eu pudesse realmente focar na saúde, o foco era o trabalhador, mas, enfim, na saúde do ser humano como um todo.
E aquilo me ampliou várias coisas. E, de repente, hoje eu estou aqui por essa sementinha que foi plantada há tantos anos lá atrás, com o olhar da saúde como um todo para aquela pessoa. E a gente não sabe quando que a gente vai colher aquilo que a gente está plantando. Por isso que a gente tem que se permitir a várias coisas. Claro, né? Com a conduta ética, sabendo a nossa área de competência, até onde a gente consegue ir, pedindo ajuda do colega. Eu sempre digo que também é muito importante assim, esse networking, né? A gente se conhecer, a gente saber para quem caminhar. A Renata colocando aí a questão das práticas integrativas, juntamente com a Nayane, e eu me lembrei de um atendimento que nós fizemos, né, juntas, relacionando isso daí na clínica, e era uma coisa que a gente dava aula sobre as práticas, a gente conversava sobre isso, a gente via isso no SUS, mas, de repente, ela ficava ali um pouco isolada da nossa prática enquanto clínico, e a gente pôde associar. Então, é isso. E, de repente, foi a primeira oportunidade de outras que virão, e foi uma semente que a gente plantou e que outras pessoas também elas vão poder colher para isso. Por quê? Porque a gente se permitiu. Há uma necessidade do nosso paciente com foco, olhar na melhoria do nosso paciente, né? E como vocês falaram aí, que esse é realmente o objetivo. Mas nós estamos chegando ao final, né, desse nosso episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês. Eu sou muito suspeita para falar das duas. Sempre aprendo com vocês, eu sempre falo isso com vocês, né? Às vezes em uma conversa informal a gente está aprendendo. E hoje nós estamos aqui em um momento mais formal, mas que também é de muito aprendizado. Então, agradeço demais a participação das duas, pelas valiosas contribuições que trouxeram para a nossa discussão. Hoje o foco foi a atenção primária à saúde, mas já fica o convite aí para outros temas também que nós estaremos abordando aqui. E saber que é sempre enriquecedor compartilhar experiências, conhecimentos com profissionais, e profissionais que são tão dedicados àquilo que fazem, né, que eu tenho o prazer de chamá-las de amigas, né, e dizer que eu tenho muito orgulho da trajetória de cada uma de vocês, tá bom? Mas falando aí para o nosso ouvinte, lembrando que a atenção primária, de fato, ela é fundamental para a promoção da saúde e prevenção das doenças, e a integração da odontologia nesse contexto é essencial para que a gente possa garantir um cuidado completo e eficaz para o nosso paciente. E a gente falou muito aqui de equipe, né? Então, ao trabalharmos juntos, nós podemos não apenas melhorar a saúde bucal da nossa comunidade, mas também fortalecer a saúde coletiva como um todo. Então, eu espero que essas reflexões, esses insights que nós compartilhamos hoje, inspirem aos colegas a continuar buscando formas de aprimorar a nossa prática e a educação permanente nessas áreas que nós falamos aqui. Então, agradecemos a você, ouvinte, também por nos acompanhar. Espero que tenha encontrado valor nas nossas conversas. E até o próximo episódio. Lembre-se, cuidar da saúde da população é um dever nosso e é um trabalho em equipe.